Se esse vídeo chegou para você antes de 7 de setembro, é porque Deus quer gerar uma independência muito surreal na sua vida. Algo grande em alguma área da sua vida. Algo que vai ser extraordinário. Algo que você vai olhar e vai dizer assim, meu, o que é que aconteceu? Então, olha, fica comigo aqui. Eu não sei o que você tem passado, talvez você está aí sofrendo, triste, angustiado. Às vezes a gente passa por momentos ruins. Eu não conheço você, você também não me conhece, eu sou o Kleber, tá bom? E seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, a mais um vídeo. E eu quero trocar uma ideia com você e tenho certeza que nós vamos ter um momento abençoado. Deus tem queimado muito esse assunto no meu coração. E eu aproveitei que estava caminhando e começou a queimar. Eu falei, vamos trocar uma ideia. Então fica comigo aqui mesmo, tá bom? Se você puder, já se inscreva no canal. Dê essa força. Ative o sininho das notificações. Deixa seu like que ele ajuda demais. A gente vai trocar uma ideia. E tenho certeza que vai ser muito produtiva. Em nome de Jesus. Bora lá? Olha, você sabe uma das coisas que mais causam dependência na nossa vida? Que mais nos escraviza e muitas vezes nos faz pensar em desistir? É a comparação. É a comparação. Quando nós começamos a nos comparar com os outros, nos comparar com os nossos amigos, nos comparar com os nossos familiares, nós começamos a causar dependência na nossa vida. Muitas vezes dependência emocional, muitas vezes dependência financeira, muitas vezes dependência literalmente física, de locomoção, sabe? Muitas vezes isso. Olha para você ver como que é interessante. Nós vamos a uma academia e fazemos lá, sei lá, 10 quilômetros de caminhada. Fazemos lá não sei quantos quilômetros de bicicleta. Mas se um determinado dia o nosso carro quebra, nós ficamos parados, perguntando, e agora o que vamos fazer? E esquecemos que Deus nos deu, duas pernas e que nós temos o poder de locomoção. Mas nós vivemos num mundo que nos faz viver dependentes de tudo, em todas as áreas da nossa vida. Isso é bom? Não. Isso não é bom. Isso é ruim, isso é horrível. E aí todas as vezes que nós ficamos dependentes de algo, isso faz com que nós venhamos muitas vezes pensar em desistir da nossa vida, desistir dos nossos planos, desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos e de tantas outras coisas. Por que as pessoas abandonam os seus relacionamentos? Por que as pessoas abandonam a sua casa, trocam de parceiro como se fosse algo normal? Porque elas ficaram fazendo comparação. E a comparação, ela causa dependência. E Deus quer gerar na sua vida independência. Mas independência mesmo. Sabe? Você se vestir como você quer vestir e não como os outros gostariam que você se vestisse. Comer o que você quer comer e não como os outros gostariam que você comesse. Concluir os sonhos que você tem e não aquilo que os outros querem que você conclua. Sabe? Viver a sua vida de maneira extraordinária. Viver a sua vida como você sonhou. Talvez você diga para mim assim, mas cara, para mim viver a minha vida como eu sonhei, eu preciso ser multimilionário. E isso é a maior falácia que contaram para você. É uma mentira, uma grande mentira. Não é verdade isso. Não é verdade, está longe de ser verdade isso. Até porque você já viu alguém levando para o caixão tudo aquilo que ele conquistou aqui na face da terra? Não. Mas nós já vimos pessoas deixando legado. E qual é o maior legado que nós deixamos? Não são os nossos bens financeiros. Porque se fosse assim, hoje não teriam herdeiros que ficaram pobres da noite para o dia. O nosso maior legado
é o nosso caráter, é a nossa essência, a nossa personalidade, é a história que nós construímos, é a história que nós criamos durante toda a nossa trajetória na face da terra. Porque sim, nós não somos imortais. Todos nós, em um determinado tempo da nossa vida, vamos passar pela morte. Isso é algo que precisa estar muito claro para nós, tá ligado? Mas precisa estar muito claro mesmo. Tipo, se vamos passar pela morte, se isso vai acontecer um determinado dia, um determinado momento da nossa vida, o que é que nós vamos ficar dependentes o resto da vida? Não, nós vamos provocar a independência na nossa vida, mas precisamos provocar mesmo. E aí vamos lá na parte que interessa do vídeo, conversamos um pouco aqui, trocamos uma ideia, mas vamos lá, na parte que precisa causar, gerar mudança, transformação na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Como é que nós geramos essa independência? Como é que nós tomamos essa atitude? Como é que nós forçamos para que isso aconteça em nossa vida? Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia, ela nos ensina algo muito claro. Diz assim, olha, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Ou seja, você vai causar, você vai provocar, você vai gerar a independência sobre a sua vida. Mas vai gerar mesmo. Talvez diante dos seus olhos aquilo não seja real, mas você precisa gerar. Lembra quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho? Ele e todo o povo que ele tinha tirado do Egito, ele naquele momento ele criou uma paranoia na sua cabeça, porque ele olhou para trás e ele viu os exércitos de Faraó. Ele olhou para um lado, tinha montanha, para o outro lado tinha montanha, e na frente tinha o mar. E ele disse, e agora, Deus? O que é que eu vou fazer? O que é que vamos fazer? O Senhor nos tirou de lá para nós perecermos aqui nesse lugar? Foi isso que o Senhor fez? É isso mesmo? Naquele momento, Deus disse o que para ele? Moisés, o que você tem nas suas mãos? Ele olhou e disse assim, olha, eu tenho uma vara. Então vai lá, Moisés, provoca a independência na sua vida e na vida desse povo. Toca no mar, mas toca no mar e mande o mar se abrir. Tinha como abrir o mar? Não. Era uma coisa natural? Também não. Era uma coisa lógica, uma coisa óbvia? Muito menos. Não era. Não era algo que tipo você fazia, algo que as pessoas faziam naquela época. Não. Mas é aí que está o X da questão. Gerar a independência. Quando você gera a independência, quando você não se conforma com a situação que você está vivendo, quando você não se conforma com a vida que você está vivendo, quando você não se conforma com o lugar aonde você está, mas você sabe o lugar aonde você quer chegar. Você sabe, isso é claro para você. Isso para você já está muito claro. Você sabe quem você é, você sabe que você está no lugar que você não quer estar, mas você sabe o lugar aonde você quer chegar. Moisés queria estar no Egito, escravo? Não. Queria ver seu povo sofrendo no Egito? Também não. Mas ele queria pisar na terra prometida, no lugar ao qual Deus havia prometido para eles. E assim somos nós. Entende? Nós temos que provocar o milagre. O que Moisés tinha? Moisés tinha uma vara nas suas mãos. E o que a vara simbolizava, representava? A sua fé, a sua crença. Entende? É isso. Então, se nós queremos gerar o sobrenatural, queremos gerar a independência, provocar a independência na nossa vida, nós precisamos parar de se conformar com aquilo que estamos vivendo, parar de se conformar com o mundo que nós estamos, com a situação que nós estamos enfrentando, e nós precisamos olhar com os olhos de Deus e entender que as coisas podem mudar, mas para as coisas mudarem, nós precisamos tomar atitudes. E essas atitudes vão envolver mudança. Mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de palavras que saem da nossa boca, mudança dos nossos olhos, mudança daquilo que nós ouvimos, mudança dos lugares aonde frequentamos, mudança dos lugares aonde colocamos a
planta dos nossos pés, mudança dos locais onde colocamos a palma das nossas mãos, vai precisar gerar isso. Isso precisa ser algo, como que eu posso dizer para você? Algo que precisa realmente ser feito. Porque se nós não tomarmos certas atitudes, nós vamos viver a vida como ela sempre foi. E nós vamos viver reclamando, murmurando e dizendo, Deus, por que isso ou por que aquilo? E aí vai gerar alguma coisa? Não. Nós vamos continuar patinando, procurando culpados, procurando alguém para nos ajudar, alguém para nos auxiliar, e vamos viver dependentes a vida inteira. Então, como eu disse para vocês lá no começo do vídeo, se esse vídeo chegou para você antes de 7 de setembro, é porque Deus quer gerar uma independência muito extraordinária na sua vida, mas muita mesmo. Então Deus, Ele quer gerar e vai gerar sobre a sua vida coisas que você talvez nunca imaginou em toda a sua história. Mas para isso acontecer, precisa mudar. Realmente, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como que nós renovamos a nossa mente? Nós renovamos a nossa mente assistindo Netflix. Renovamos a nossa mente olhando o feed do TikTok. Renovamos a nossa mente assistindo Reels. Não. Renovamos a nossa mente ouvindo a vizinha, o amigo fofoqueiro. Também não. Nós renovamos a nossa mente quando nós tomamos uma decisão. E quando essa decisão ela entra dentro de nós e impregna. A partir daquele momento nós vamos ter atitudes diferentes. Se eu não falava com Deus, eu vou procurar falar. Porque eu não vim do acaso. Eu não vim de uma explosão qualquer. Não, eu vim de um Criador. E eu sei que esse Criador, ele é real. E eu sei que esse Criador, ele existe. Entende? Então isso para mim já está mais do que claro. Oração é muito mais do que você trocar uma simples ideia. Não, oração vai além. É algo surreal. É uma conversa franca entre você e o seu Criador. Entre você e aquele que entregou a vida por você. Entregou tudo em seu favor. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a orar. Vamos mudar as nossas leituras. Se antes você não tinha o hábito de ler a palavra de Deus, agora você vai começar a gerar esse hábito na sua vida. Entende? Você vai começar a gerar esse hábito. Por quê? Porque é um hábito bom. Você vai começar. Aí talvez você diga assim, cara, mas todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu me sinto confuso, porque tem muitas coisas lá que eu não entendo. E aí eu vou te dar 2 dicas. Primeiro, antes de você começar a ler a Bíblia, você vai orar. Vai falar com Deus. Deus, eu sei que a Bíblia é a tua palavra, eu sei que nela contém verdades que eu preciso ouvir e que precisam realmente tratar a minha vida. Então assim, Deus, eu coloco a minha vida diante de ti nesse momento e eu peço para que o Senhor fale comigo através da sua palavra. Beleza. Você já entendeu alguma coisa e já começou a colocar isso em prática. Segunda coisa, você pegou a Bíblia para ler e tem alguma coisa que você não entendeu? Então você vai para o Google e lá no Google, você vai colocar aquele determinado texto. Vamos dar uma paradinha aqui. Você vai colocar aquele determinado texto, aquela determinada história ali. E aí nisso você vai pegar explicações. E essas explicações vão abrir a sua mente. Entende? Essas explicações vão começar a levar você para um estágio melhor, para um estágio maior. E se você não entender ainda, tem a Gemini, tem a ChatGPT para você melhorar. E se ainda você não entender, procura aí no seu YouTube Vitória Church. Lá nós compartilhamos um capítulo da Bíblia todos os dias no nosso Café com Vitória, nosso momento devocional. Nós compartilhamos todos os dias. Então, procura aí. Inclusive, eu vou deixar ele aí no... Então, eu entendi que eu preciso falar com o meu Criador. Eu entendi que eu preciso começar a ler a palavra de Deus. E agora eu preciso tomar uma decisão muito séria, que é o quê? Mudar as palavras que saem da minha boca. As palavras que saem da minha boca, elas precisam ser palavras totalmente diferentes. Elas têm que parar de ser palavras de destruição, palavras de discórdia, palavras ruins que não agregam em nada
a não ser em gerar e causar destruição. Precisa mudar as palavras que saem da boca, correto? Vou começar a liberar palavras porque palavras são decretos. Palavras de vitória, palavras que gerem independência, palavras que gerem mudança, que gerem restauração. Vou olhar para mim no espelho e vou declarar para mim que eu sou a imagem e a semelhança do Deus vivo. Vou declarar para mim que eu posso, que eu sou mais que vencedor. Eu vou declarar coisas que gerem em mim transformação. Cuidar daquilo que eu ouço e cuidar daquilo que eu vejo. Porque as coisas acontecem aqui dentro. O que causa de nós, o que nos causa dependência? Começa na onde? Dentro de nós. E a maioria delas começa por onde? Pelos nossos olhos e pelos nossos ouvidos. Então eu vou gerar essa independência na minha vida. Então eu vou começar a mudar as coisas que eu ouço e mudar as coisas que eu vejo. Entende? Você entendeu? Para quê? Para gerar essa independência. E aí eu vou começar a andar e viver como uma pessoa independente, como uma pessoa que só tem uma única dependência na vida, a dependência do seu Criador, a dependência de Deus. Do resto, eu não vou depender de mais ninguém, mas eu vou colocar a minha vida nas mãos de Deus e eu vou confiar que Ele é por mim e eu vou proclamar a independência na minha vida de uma maneira extraordinária. Você está entendendo? Você está pegando isso? Eu vou saber que aquele que começou a boa obra na minha vida, ele não parou enquanto não foi o dia perfeito. Então eu já tomei a minha decisão e eu sei que eu já sou mais do que vencedor e ponto. Então eu proclamo a independência na minha vida. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas você pode proclamar e você pode viver o extraordinário de Deus na sua vida mesmo. Mas mesmo em nome de Jesus, você pode. Só depende exclusivamente de você. Eu quero que você saia daqui entendendo que o grande causador da sua independência é você mesmo. Quando você acredita no seu Criador e quando você começa a proferir palavras de transformação e de milagres. Mas você vai até o fim. Então é isso. Você crê, você insiste, você persiste, porque você vai gerar o extraordinário de Deus na sua vida e ponto final. Beleza? Você pegou em nome de Jesus? Que olha, que esse vídeo tenha gerado algo grande mesmo na sua vida, de verdade. De verdade, em nome de Jesus, de verdade. Quero que você comente aqui embaixo. Eu vou provocar a independência na minha vida. Eu provoco a independência na minha vida em nome de Jesus. Eu provoco a independência na minha vida em nome de Jesus. Mas escreva aqui embaixo, tá bom? E aí, se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, se inscreva aqui, deixa seu like. Vamos crescer juntos em nome de Jesus, tá bom? Olha, um grande abraço. Deus abençoe a sua vida, Deus te proteja, te guarde, te livre de todo mal e que o milagre de Deus seja sobre você e sobre a sua família todos os dias, em nome de Jesus. Tamo junto até a eternidade, pra cima e até o próximo vídeo.